Senhoras e senhores, acho que os dias da nossa República estão contados. Recente escândalo de ministro do Supremo Tribunal Federal bota em xeque a nossa democracia. É inconcebível, inimaginável, que ministro do Supremo Tribunal Federal tenha tamanho comprometimento moral e ético tão grande a ponto de um deles, que hoje preside o Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, tentar agora uma espécie de código de ética para disciplinar as relações dos ministros com advogados e com as partes envolvidas em processos judiciais. Mas eu digo, senhoras e senhores, com a veemência de quem tem autoridade para dizer, porque filho de juiz sou e aprendi com ele os princípios de moralidade, os princípios de caráter, valores que prezam no homem muito mais do que qualquer importância financeira que pudesse ter. Esses princípios que formam o indivíduo e que elevam a sua condição de ser humano, eles não têm preço e são, por consequência, impossível de se dimensionar. Mas, vejam, vossas excelências, senhoras e senhores, a excelência do povo que nós representamos como povo. A vergonha que tivemos agora de ver esse Banco Master determinar pagamentos, envolvimentos em processos judiciais em que três ministros, que são os mais corruptos da história deste país, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, os três mergulhados num mar de lama, de corrupção, troca de favores e influência de advogados junto ao Supremo Tribunal Federal, barganhando sentenças que são vendidas. Não se diga que é só a influência, não, é forma indireta e direta de venda de sentenças. Isso envergonha o Supremo Tribunal Federal. E esses três ministros não se sustentam. Talvez tenha mais, mas esses três estão envolvidos até o último fio de cabelo, mesmo do careca, em todo este episódio. Eu vou fazer uma leitura para que os senhores e senhoras que me ouçam e que me veem percebam a dimensão inimaginável da corrupção que estes ministros escancararam e agora estão querendo escamotear, porque Edson, um deles, o Dias Toffoli, quer esconder e colocou sigilo por 100 anos do processo que está sob seus cuidados na sua mesa. Vejam esta denúncia. Um contrato firmado entre o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes, advogados, comandado por Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, previa o pagamento de 129 milhões ao longo de 36 meses a partir do início de 2024. O valor mensal seria de aproximadamente 3,6 milhões. 2 dos filhos do ministro também trabalham na banca jurídica. A existência do contrato veio à tona após a Polícia Federal encontrar uma versão digitalizada do documento no celular do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante a operação Compliance Zero. Meu inglês é horroroso. Não conheço nada. Realizada no mês passado, as informações foram publicadas pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.
Segundo a apuração, o acordo não tratava de uma causa específica, mas oferecia representação jurídica para diferentes demandas do banco conforme o necessário. Um contrato amplo, geral, que pegava qualquer condição, porque esse escritório não tem especialização alguma. Ela não tem conhecimento jurídico sequer para uma petição inicial, uma sustentação oral muito menos, para um recurso, nada. É um escritório de fachada, não tem ilibada conduta, nem tampouco renomado conhecimento na área do direito. É algo que indescritível, eu não consigo adjetivo para dizer o que é esse escritório. Mas vamos mais adiante. Segundo a apuração, o acordo não tratava de uma causa específica, como eu disse. Até o momento, Alexandre de Moraes e o escritório não se manifestaram. E Alexandre de Moraes, caso haja resposta, o texto será atualizado. Em setembro, a coluna de Igor Gadelha, no portal Metrópolis, revelou que a família do ministro adquiriu uma mansão de 725 metros quadrados no Lago Sul, área nobre de Brasília. O imóvel custou 12 milhões e foi pago à vista. Mas é claro, se ela estava recebendo 3,6 milhões por mês e começou em início de 2024, e nós já estamos em fim de 2025, podia comprar essa mansão de 12 milhões e deve ter muito mais valores. A primeira medida que se impõe é a restituição imediata, não só dessa mansão, mas de todas as importâncias que até agora foram deferidas por ordem de um contrato vergonhoso, corrupto, que envolve um Supremo Tribunal Federal. E isso eu quero ver se a Procuradoria-Geral da República conseguiu fazer aquela denúncia, onde só tinha informações leves, sem nenhuma prova, envolvendo o golpe de 8 de janeiro de 2023, golpe, que nunca foi golpe. Não tinha uma ferramenta, uma arma, um canivete, nada. Não tinha um milico, um militar, nada. Uns desordeiros que fizeram aquela bagunça. O Procurador-Geral da República achou uma narrativa para envolver todos aqueles condenados pelo Careca. Esse não é o do INSS, esse é o Careca do Supremo Tribunal Federal. E que tem a coragem, no desplante, de ser corrupto nestas proporções. Todos esses valores têm que ser devolvidos. Todos. Primeiro, porque frutos de uma ilicitude, de um crime contra o povo brasileiro. Senhoras e senhores, isso não se sustenta. E eu espero que haja efetiva comprovação, que já tem o suficiente, para que ele seja destituído do Supremo Tribunal Federal, exonerado. Ele, Dias Toffoli, que também estava no mesmo pacote, porque tudo é o mesmo bolo, e Gilmar Mendes, que tentou agora, recentemente, tirar do povo a capacidade dele, como soberano, que é pelo artigo 1º da Constituição Federal, representar, mediante denúncia, pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Este ato que ele praticou, Gilmar Mendes, fora outros que já tem lá de trás, denunciados há muito tempo, colocou ele no seio desta vergonha e desta corrupção que é indescritível, como já disse. E espero, senhoras e senhores, uma república passada a limpo, com a exoneração desses 3 ministros, e quiçá não se vai adiante. Porque o ideal seria que se fosse muito adiante, porque tem sentenças dos
STJ, sentenças de tribunais inferiores, todos comprometidos. O judiciário como um todo, além de outros órgãos e poderes da República, estão comprometidos com o crime organizado. E isto é do crime organizado. Não se diga que não. Senhoras e senhores, com essas palavras, fiquem com Deus.